Olá, seja bem-vindo ao Contexto do Texto. Que bom ter você aqui. Se você ainda não é inscrito, pedimos que se inscreva nesse canal, curta ele e compartilhe para que ele seja uma bênção na sua vida e na vida daqueles que receberão esse vídeo. Hoje eu quero compartilhar com você o texto que está no livro de Isaías, um profeta, Velho Testamento, capítulo 43 e o verso 2. Diz assim: quando passares pelas águas, eu serei contigo. Quando pelos rios, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem a chama arderá em ti. Olha que promessa linda. E olhando para as histórias da Bíblia, você se recorda de alguém ou algum povo que tenha passado por uma situação assim? Alguém que tenha passado pelo rio e não se afogou? Ou alguém que tenha passado pelo fogo e não se queimou? Você se recorda do povo de Israel frente ao mar e atrás dele Faraó com seus exércitos e de repente aos seus olhos abre-se o mar e eles passam em seco? E pelo fogo, você lembra de alguém que viveu essa experiência? No livro de Daniel, capítulo 3, verso 1 a 30, há uma narrativa que é uma das mais espetaculares da Bíblia. Precisamente no ano 605 a.C., um rei chamado Nabucodonosor reinava sobre Babilônia. Era a maior nação da época. Na época, uma nação, quando dominava, ela dominava o mundo. O rei, quando era rei do mundo. E na época, a bola da vez era a Babilônia e o rei Nabucodonosor. Nesse ano 605 a.C., empreendeu-se Nabucodonosor contra Jerusalém, trazendo cativo muitos, e entre eles alguns seletos chamados de príncipes, alguns servos de Deus. Muito bem, chegado à Babilônia, esses cativos judeus, eles foram agora se adaptando aos costumes, aos cultos, às idolatrias daquele rei, daquela nação. O rei Nabucodonosor era um rei arrogante, poderoso, soberbo, e certa ocasião ele construiu uma estátua em sua própria homenagem. Ela tinha aproximadamente 30 metros de altura por 3 metros de largura. Essa estátua foi erigida num campo chamado de Dura, que hoje é onde está situado o Iraque. Muito bem. Todas as nações, tribos, línguas, povos de todos os cantos foram convocados para o dia da inauguração da sua estátua, feita em puro ouro. Pois bem, o decreto dizia assim: ao som das músicas dos meus músicos, todos, sem exceção, deverão jogar-se no chão prostrado e adorar a estátua que eu fiz. Muito bem, assim feito, tocaram-se os músicos os seus instrumentos e, temendo pela sua própria vida, todos se jogaram ao chão, prostrando-se e adorando a estátua de Nabucodonosor. Peraí, todos? Não. Ananias, Misael e Azarias, que eram os jovens príncipes judeus, eles foram instruídos na infância a acreditar em Deus e na sua palavra. E eles confiavam em Deus, ainda que caísse o mundo, eles confiavam em Deus, não duvidavam de que Deus era Deus e era sobre todos. Muito bem, rapidamente chegou aos ouvidos do rei Nabucodonosor que os 3 jovens judeus não se curvaram à sua estátua. Rapidamente eles foram trazidos à presença de Nabucodonosor, e agora Nabucodonosor os inquiriu, interrogando-os, perguntando: como que vocês se atrevem a não se ajoelhar diante dos meus ídolos, a adorar a minha estátua que eu erigi? Mais uma vez eu vou dar uma chance a vocês. Será tocado os instrumentos e vocês então poderão ajoelhar e prostrado adorar a minha imagem. Caso vocês não façam isso, serão jogados em uma fornalha de fogo ardente. E quem é o Deus que poderá livrar vocês de minhas mãos?
Antes mesmo que Nabucodonosor terminasse a sua pergunta, os 3 jovens, agora com seus nomes mudados para Sadraque, Mesaque e Abidnego, responderam quase que simultaneamente: quanto à sua pergunta ao rei, não precisamos te responder. Nós jamais nos encurvaremos diante da sua estátua, não adoraremos, tampouco serviremos aos seus deuses, pois nós acreditamos no Deus do céu, o nosso único Deus. E se Ele quiser, Ele vai nos livrar. Mas se Ele não quiser, nós ainda assim não adoraremos aos seus deuses. Essa resposta foi afrontosa, irritou sobremaneira Nabucodonosor. E sem pensar 2 vezes, ele ordenou que esses 3 jovens fossem amarrados e com as suas túnicas, com os seus chapéus, do jeito que eles estavam, jogados à fornalha. Era uma fornalha extremamente quente, agora ela foi aquecida 7 vezes mais. Ela estava tão aquecida que os homens que jogaram os 3 na fornalha morreram devido ao calor. Passou um pouco e toda a multidão e o rei olhava para dentro da fornalha e de repente eles presenciaram 4 jovens andando lá dentro. Rapidamente, de um súbito, o rei se levanta surpreso e pergunta: não foram 3 os jovens que jogamos dentro da fornalha? Como que eu vejo 4 jovens lá dentro e um tem a semelhança do Filho de Deus? Aproximou-se agora da fornalha e agora ele grita: Sadraque, Mesaque e Abidnego, saiam para fora. E agora eles constatam que nada neles foram queimado, nem sua roupa não tinha um cheiro de fumaça, nem um fio de seu cabelo foi queimado. Maravilhado agora, o rei Nabucodonosor, ele vira-se para a multidão. E eu quero ler com você o que ele disse em Daniel capítulo 3, o verso 28. Falou Nabucodonosor e disse: bendito seja o Deus de Sadraque, Mesaque e Abidnego, que enviou o seu anjo e livrou os seus servos, que confiaram nele, pois não quiseram cumprir a palavra do rei, preferindo entregar o seu corpo a servirem e adorarem a qualquer outro Deus, senão ao seu Deus. Portanto, faço hoje um decreto pelo qual todo o povo, nação e língua que disser blasfêmia contra o Deus de Sadraque, Mesaque e Abidnego seja despedaçado, e as suas casas sejam feitas em monturo, porque não há outro Deus que possa livrar como este. Terminando todos os versos do capítulo 3, verso 30. Então o rei fez prosperar a Sadraque, Mesaque e Abidnego na província de Babilônia. Vejam bem que fantástico, pela atitude e resiliência, mais do que isso, pela fé em um Deus verdadeiro, mudou-se a história de uma nação inteira. E o mundo todo foi abalado pela atitude de 3 jovens que foram fiéis a Deus, mesmo diante da própria vida. Hoje, meu amigo e minha amiga, nós não temos uma estátua de 30 metros à nossa frente, tampouco um rei ditador nos forçando a curvar nossos joelhos e adorar essa estátua. Mas vivemos em um mundo que nos impõe todo dia uma ideologia, um sistema, modos de comer, de falar, de se vestir e de se comportar. E infelizmente muitos estão cedendo por muito pouco. O que norteia a sua vida? A sua fé em Deus como está? Esses 3 jovens, depois da provação da fornalha, eles foram melhores e eles prosperaram, segundo está escrito na Bíblia. Nós vivemos em um ano de 2020 terrível. Foi muito difícil, está sendo muito difícil, para uns mais, para outros menos, mas de um modo geral, para todos está sendo um ano difícil. A minha pergunta é, após este ano, após esta provação pandêmica que a gente está vivendo, como sairemos dela? Melhores ou piores? Que reflitamos sobre isso. Assim como os 3 jovens hebreus, nós tenhamos na Bíblia o nosso guia seguro, que nós não vendamos, que não nos dobramos a nada, mas somente a Deus e pela sua palavra. Que ela seja o norte, que ela seja o nosso guia seguro. Eu quero orar hoje com você, para que se nos falta força, nós encontremos em Deus e na sua palavra.
Grandioso Deus, obrigado por compartilhar conosco esta palavra tão incrível, essa história tão fantástica, este livramento fenomenal que o Senhor operou naqueles jovens lá tão distante de nós. Sabemos que eles estão sepultados e essa história está nos livros, mas o Senhor daquele tempo é o mesmo que está aqui hoje, nos assistindo aqui, me motivando a falar da sua palavra. Senhor, novamente eu peço por aqueles que nos assistem hoje, por aqueles que compartilham, por aqueles que se inscrevem, por aqueles que se preocupam em transmitir, compartilhar a sua palavra. Faz-nos instrumento em suas mãos, nos fortaleça diante desse quadro tão tenebroso que estamos vivendo esse ano, mas que saiamos dele mais fortalecidos, mais encorajados, mais certo de que até aqui o Senhor nos ajudou e nos fortaleceu. Nos colocamos em Tuas mãos, Senhor, e rogamos misericórdia e poder do alto. E nós oramos a Ti em nome de Jesus. Amém.